Esses dias me surgiu uma dúvida de como é que o Node.js conseguia receber várias requisições por segundo, mesmo sendo um runtime de uma linguagem single-threaded, que é o JavaScript. Bom, essa dúvida me levou a algumas pesquisas, e eu vim fazer esse vídeo aqui para sintetizar tudo que eu aprendi. Antes de tudo, é importante que você saiba como funciona a call stack no JavaScript. Bom, a call stack é uma pilha que vai armazenar os contextos das funções em execução no JavaScript, as funções ativas. Então, vamos supor que você tem o seu código aqui e o seu código ele chama uma função. No momento que ele chama uma função, vai ser empilhada na call stack aqui a sua função. Função A. No momento que essa função terminar sua execução, ela vai ser removida da pilha. Se essa sua função, na verdade, ao invés de terminar, chamar uma outra função, essa função B vai ser empilhada na pilha em cima da função A, por ser uma função que está sendo chamada dentro da função A, né? E o JavaScript ele controla as funções em execução justamente com essa pilha. Essa pilha que determina o que está sendo executado agora e se algo por acaso demorar muito nessa pilha, ele pode travar sim a execução do JavaScript. Partindo para a prática agora, eu trouxe um simulador de estados de call stacks aqui, entre outras coisas que ele faz, do Philip Roberts, que inclusive é um cara que fez uma palestra falando sobre Node.js e 20 Loop, que é muito interessante. Vou deixar aqui na descrição, aconselho que você dê uma olhadinha. E falando do nosso código aqui, é um código com duas declarações de funções, chamada da função primeira e depois o console log final. A função primeira, ela chama o console log falando entrou em primeira, depois chama a função segunda, depois chama o console log falando saiu de primeira. E já a função segunda, ela tem um console log falando segunda. Bom, como eu ilustrei anteriormente, o que vai entrar na call stack são só chamadas de funções. Então, tanto faz para a gente que essas declarações não vão alterar em nada a call stack, né? Então, o que importa para a gente é isso aqui. O que ele fala, né? Primeira está sendo chamada. Então, primeira vai ser chamada, e aí ele vai botar na call stack o console log, depois o segunda vai entrar em cima do primeira e o resto é história, né? Vou deixar aqui vocês darem uma olhada no que acontece. Vamos lá. Bom, interessante, né? E aí vocês viram que o console log final ele só rodou depois de toda a execução de primeira. Então, em execuções síncronas, a call stack ela é travada até a função terminar. Então, na prática, o que a gente viu foi o console log final só executou depois da execução síncrona da função primeira terminar. Se essa função fosse algo muito pesado, o console log final poderia demorar muito para aparecer. Agora, falando sobre funções assíncronas, eu trouxe aqui um exemplo com um fetch para busca de dados através de requisições HTTP. E você provavelmente, se você mexe com JavaScript, programa com JavaScript, você já deve ter visto o fetch. Às vezes você também já utilizou o file system do Node para ler arquivos, escrever arquivos ou usar um set timeout da vida. Todas essas que eu citei são funções assíncronas e elas funcionam diferente na call stack. Então, nesse nosso exemplo aqui, o fetch, o que vai acontecer com ele? O fetch, quando chamado, ele vai sim aparecer ali na stack, só que a diferença das funções assíncronas para as funções síncronas é que as funções assíncronas elas não ficam ocupando a call stack. Elas vão ser chamadas, vão aparecer ali na call stack, vão ser empilhadas no caso, mas elas não vão ficar ocupando. Como que o Node.js faz isso? Ele delega responsabilidades. Então, uma vez que ele vê aqui o fetch, por exemplo, o fetch ele é o quê? Por debaixo dos panos ele é uma operação de rede. O Node.js ele vai delegar isso para o sistema operacional. E vai falar basicamente sistema operacional. Quando o resultado dessa operação de rede aqui estiver pronto, você me avisa. E assim, ele se livrou de uma responsabilidade e ele consegue executar quaisquer que são as outras linhas de código aqui até essa operação terminar, né? E aqui você consegue ver que eu encadeei aqui nesse fetch um den
um callback, né, que vai ser executado justamente quando essa função executar. E o Node.js ele é inteligente o suficiente para conseguir prosseguir, né, com esses callbacks. Então, uma vez que esse fetch ele tiver um resultado, o Node.js ele vai conseguir identificar que ele tem que chamar esse callback aqui. E aí o importante dessas funções assíncronas é justamente que, pelo Node.js ele estar delegando responsabilidades, a call stack vai estar livre, não vai estar ocupada, né? Não vai travar a thread. Trazendo novamente um exemplo palpável, agora para esse caso de assincronismo, eu trouxe aqui um exemplo com fetch, que tem encadeado ali um console log de request finalizada, e logo abaixo uma chamada síncrona de console log B. Bom, executando esse código, a gente vê que aparece primeiro o B e depois de 1 segundo aparece ali o request finalizada. E aí, só para ilustrar o que aconteceu aqui, é justamente o que a gente falou, né? O fetch foi chamado, ele foi empilhado na call stack, o Node.js identifica que aquela é uma chamada assíncrona, ele tira da call stack para não travar o código e delega para o SO. E aí o JavaScript, por estar com a call stack livre, ele vai continuar com a execução normal do código. E isso significa que ele vai dar o console log B aqui. Ele não vai ficar travado esperando uma execução assíncrona, que não tem um resultado imediato, terminar. Então, por isso que aparece aqui primeiro o B e depois aparece o request finalizada, apesar do fetch ter sido chamado antes do console log B, né? E tudo aquilo que eu falei que acontecia de forma abstraída, como por exemplo o Node.js delegar operações para o sistema operacional e escutar pelo resultado dessas operações, é obra dessa estrutura chamada Event Loop, que é interna ao Node.js. O Event Loop ele é uma estrutura em formato de loop que contém várias etapas. Então, a gente consegue ver que a etapa timers, pending callbacks, idle prepare, poll, check, close callbacks. E cada etapa dessa possui uma fila FIFO, que é o first in, first out, em que o Node.js ele vai enfileirando callbacks. E esses callbacks aqui eles são algo mais interno, a não ser o timers, que são os callbacks que você escreve ali no set timeout, por exemplo, né? Mas o resto é algo bem interno no Node.js. Por exemplo, o poll ele lida diretamente com os dados vindos de entrada e saída, né? Requisições, leituras de arquivos, por exemplo. Então, eu não acho que seja muito produtivo você ficar decorando cada etapa, mas é bem importante que você saiba que exista essa estrutura. Os callbacks que são enfileirados nas etapas do Node.js Event Loop são chamados de macrotasks. Se você chamar um setTimeout com tempo de 5 segundos, por exemplo, e um callback que chama um console.log.oi, o que vai acontecer é, depois que esse tempo se passar, o setTimeout, esse callback, vai ser adicionado aqui nessa fila de timers. E assim que o Node.js passar por essa fila, ele vai executar esse callback e vai aparecer ali no seu console. Oi. Por outro lado, a gente também tem as microtasks. Então, enquanto isso aqui era macrotask, no Node.js Event Loop, a gente também tem as microtasks, que tem sua própria fila, que é fora do Event Loop. E as microtasks são tasks, callbacks mais prioritários. Então, um exemplo desses callbacks são todos aqueles callbacks encadeados de funções assíncronas, por exemplo, do fetch. Quando você tem um fetch e você escreve um ponto .den, um ponto .cat, um ponto .finally, o que acontece são que eles vão ser futuramente enfileirados aqui na microtask queue. Beleza. Então, a gente tem aqui esse exemplo do fetch do Google ainda, né? E quando essa promise der retorno, o Node.js ele vai adicionar na microtask queue esse callback com todas as informações que ele precisa, né? E quando que as microtask queues são executadas? As microtask queues são executadas antes de qualquer etapa do Node.js Event Loop, por serem mais prioritárias. Antes mesmo do Node.js, por exemplo, passar do timers para o pending callbacks, ele vai checar se a microtask queue tem algum callback, ou até mesmo entre tasks
de uma mesma etapa. Então, tem vários timeouts, vários callbacks e timeouts ali. Antes de um e o outro, o Node.js ele vai chamar os callbacks que estão na microtask queue. E o que eu quero falar com tudo isso é que existe uma ordem de precedência para a execução do que é chamado no JavaScript. Então, eu trouxe aqui um código com duas chamadas assíncronas e uma chamada síncrona. A chamada assíncrona ela é uma chamada de queue microtask e é basicamente uma segunda forma de criar microtasks além de você encadear callbacks em funções assíncronas. E a gente tem um set timeout aqui, como a gente viu, faz parte da etapa de timers ali do event loop, então ele é uma macrotask. E por fim, a gente tem uma chamada síncrona, que dá o console log síncrono aqui. E quando a gente vai executar isso, o que vai acontecer, né? Opa, source. Ele vai dar o log aqui em síncrono, microtask e macrotask. Como eu falei para vocês, a microtask ele tem prioridade em cima das macrotasks, são tasks mais prioritárias, mas ainda assim ela é síncrona, né? Então, acima de tudo, o que tem prioridade no JavaScript são o código síncrono. E dentre os assíncronos, as microtasks têm prioridade em cima das macrotasks. E note também que esse set timeout aqui ele está com tempo zero, né? Isso pode parecer meio estranho, parece que você está mandando algo executar imediatamente, mas você, querendo ou não, por usar set timeout, você está mandando isso para o Node.js Event Loop, então não vai ser algo síncrono mesmo com tempo zero. E trazendo agora um último exemplo, e algo mais perto da realidade, eu criei aqui um API em Express que tem 3 rotas. Eu tenho a rota aqui root, que vai retornar hello world, não tem nenhum processamento. E eu tenho a rota CPU bound e a rota IO bound. E a diferença entre CPU bound e IO bound é que CPU bound caracteriza operações que dependem muito do processador e normalmente são síncronas, como por exemplo cálculos pesados. Enquanto isso, a gente tem a rota IO bound, que IO bound significa algo que é assíncrono, pois IO é entrada e saída e normalmente a gente está esperando algo ser resolvido, como uma requisição ou um timeout aqui que eu coloquei só para exemplo. Eu estou com um Postman aqui também, para a gente testar isso, e vamos lá rodar essa rota, essa API na verdade, né? Rodando aqui no 3000, vamos lá, hello world. A gente consegue chamar quantas vezes a gente quiser, não tem nenhum processamento aqui, não tem problema nenhum, né? E agora a gente tem a rota IO bound, e eu vou chamar a rota IO bound aqui. E quando eu chamar ela só vai me retornar daqui a 10 segundos. Então, o usuário que estiver fazendo essa requisição só vai ter essa resposta daqui a 10 segundos. Mas a questão é, por ela ser assíncrona, ela está liberando a call stack. Então, se ela liberar a call stack, o JavaScript ele consegue continuar com a execução do código normal, né? Então, se a gente chama o IOBound, o JavaScript consegue, no Node.js, no caso, responder outras requisições. Olha lá, hello world, tá rolando e o IOBound ainda não terminou. Terminou agora. Beleza, perfeito. Depois de terminar também a gente consegue chamar, a call stack está liberada. Mas e a CPU bound? CPU bound também vai ser uma operação que vai demorar. Só que ele não é assíncrono, ou seja, ele não vai liberar a call stack. Vamos ver o que vai rolar. Se a gente chamar o CPU bound aqui, ele está fazendo todo aquele processamento. Ele fez aquele cálculo pesado e chegou nesse número. Beleza. Se a gente chamar aqui e tentar chamar o hello world, o que acontece? Olha só, o hello world, que é para ser imediato, ele demorou. Ele respondeu agora porque essa requisição aqui terminou. Ou seja, o CPU bound ele travou a call stack e impediu que essa minha requisição, por mais boba que fosse, terminasse. Então, uma chamada do usuário 1 impactou estruturalmente aqui a API de um jeito que o usuário 2 fosse afetado aqui nessa requisição dele que não deveria ser afetada, né? Então, é assim que o Node.js consegue receber várias requisições por segundo, como eu tinha surgido minha dúvida no começo, né? Então, é através do assincronismo do JavaScript, do event loop e tudo mais.